Olá, bom dia. Essa é a live 20 minutos para mudar o mundo, um canal aqui da Utopia App para compartilhar as soluções que a gente vem desenvolvendo para alavancar a transição para um mundo melhor, especialmente alavancando o movimento regenerativo. Hoje a gente tem uma convidada especial que é a Angélica Bonfioli. Ela é uma das representantes do movimento Transition Towns no Brasil, ou seja, o Transition Brasil. Vamos convidar ela aqui para entrar na conversa com a gente. E aí ela vai contar mais para vocês. Vamos botar aqui. Opa. Vamos lá. Angélica, cadê você? Aqui. Joia. Para quem não conhece, o que é o Transition Towns? Esse movimento iniciou em 2006, lá na Inglaterra, pelo permacultor Rob Hopkins, como uma resposta à invasão das grandes corporações para as pequenas cidades e uma forma de criar resiliência e mais qualidade de vida através do reforço das ações comunitárias, especialmente as ligadas à agricultura local e à integração da comunidade. Em função das crises que a gente vem vivendo, essa proposta do Transition Towns de retomada das cidades para as pessoas começou a evoluir, a crescer, a se expandir pelo mundo todo, e no Brasil ele encontra uma vertente que floresceu de uma forma muito bonita, que é o Transitions Brasil, né, que é a referência internacional. E hoje a gente tem aqui a convidada especial, a Angélica, que vai nos contar mais como é que está rolando esse movimento no Brasil, como é que as pessoas podem se envolver, quantas cidades já tem no Brasil envolvidas, porque é isso que a gente precisa, né? Mais qualidade de vida onde a gente mora e opções concretas de como lidar com a crise que a gente está vivendo para fazer a transição para o mundo melhor. Bom dia, Angélica, seja bem-vinda. Prazer te ter aqui na live da Utopia. Bom dia, Marcelo. Prazer é meu, todo meu. Falar do Transition é sempre uma grande alegria. Então, me fala, quando é que começou o Transitions no Brasil? Quantas cidades já estão envolvidas? E o que que acontece no pessoal, com o pessoal que participa, né? Porque vocês têm cursos para quem quer aprender a metodologia e tudo mais. Exato. Bom, aqui no Brasil, o movimento começou por volta de 2009. Não tem uma data exata, mas as primeiras pessoas que fizeram treinamento lá fora e pegaram o movimento, né, os princípios do movimento, elas estavam mais ou menos nessa época. Começaram mais ou menos em 2009 a formação dos primeiros grupos, né? Então, essas pessoas são as coordenadoras oficiais lá da transição e estão já no movimento há mais de 10 anos, né? E aqui no Brasil ele foi se espalhando bem, assim, a gente tem uma concentração maior de grupos no Rio de Janeiro, em São Paulo, algumas pessoas na Bahia também, assim. Os grupos eles vão se formando e eles têm uma dinâmica muito orgânica, né? Então, o que acontece? Às vezes o grupo começa muito ativo, depois dá uma baixada, depois retoma, alguns se desfazem, novos aparecem. E uma coisa muito interessante do movimento da transição, que ele é muito aberto, muito orgânico, né? E é que, às vezes, as pessoas estão trabalhando de acordo com os princípios da transição e não chamam isso de transição, não sabem que Uhum. estão fazendo a transição. Então, por exemplo, se você no teu condomínio, você mora num edifício, por exemplo, e tem um jardim lá que está mal utilizado e os vizinhos se unem e resolvem fazer uma horta orgânica com temperinhos e tal. Isso é transição, né? Uhum. Já faz parte de uma das ações que a gente gosta de fazer bastante. Então, às vezes, as pessoas estão fazendo transição e nem sabem, né? Aham. Mas, Só tem nomes bonitos, né? Soberania alimentar. Não, o que que é isso? É cultivar o próprio alimento, né? exato. Então, toda ação, porque qual é a base do movimento? São comunidades que se unem, né, para fazer um mundo melhor que a gente quer viver, né? Então, o que que a gente pode fazer de prático para viver naquele mundo que a gente sonha? Então, isso pode ser um monte de coisas, né? E aí as pessoas às vezes não dão o nome, né? E nem precisam dar também, na verdade, né? A gente até pede quando se forma um grupo assim que conhece o movimento da transição, a gente pede para se cadastrar lá no site do Transition Brasil, para que a gente possa ter uma ideia realmente desse número de grupos que tem no Brasil Sim. atuando, por conta dessa dificuldade, porque as pessoas estão fazendo mercado de trocas, estão fazendo uma série de iniciativas e isso faz parte também da transição, né? Só não se dá o mesmo nome.
Pois é, eu vi que no site do Transition Towns, o internacional, consta que são 1.000, tem um mapa, né? Tu consegue ver ali no Isso, planeta de distribuição, que tem 1.025 municipalidades oficialmente registradas. Mas eles dizem que tem 10 vezes esse número de outras iniciativas que ainda não estão oficialmente registradas, né? exato, é Então é justamente muito. tem o contato com as pessoas, elas começam a falar o que elas estão fazendo, a gente fala, cara, vocês já estão fazendo a transição, né? E às vezes as pessoas vêm Uhum, buscar informações para fazer uma coisa um pouco mais estruturada, e é isso que o Hub Brasil, que a gente chama, né? O Transition Brasil faz pelos grupos. A gente dá todo esse suporte, não só nós no Brasil, como o pessoal de fora também, a Transition Network, né? uhum, Justamente para dar o suporte para esses grupos, para que eles permaneçam e continuem fazendo sempre ações para não perder, porque o que acontece? Todo mundo sabe que formação de grupos é uma coisa muito complicada, sempre gera um sim, conflito, você sempre vai ter alguma questão. E a várias gente dinâmicas. justamente faz o treinamento para tentar amenizar isso. Como você faz um grupo, como você cria um grupo saudável, como é que você mantém esse grupo saudável para que as ações continuem sendo feitas? Porque a transição Uhum, da prática, Marcelo. A gente, assim, porque boas ideias todo mundo está cheio, né? Mas a gente precisa efetivamente fazer as coisas acontecerem, né? Então, o movimento da transição ele estimula muito a prática, botar essas ideias todas desse mundo melhor, né? uhum, Na realidade, para que aconteça. Então, o Transition Brasil e o Transition Network, eles fazem esse suporte através desses treinamentos. Inclusive, agora, né, esse ano, durante a pandemia, nós tivemos o primeiro treinamento online em português, que foi muito legal, contou com a participação de todas as treinadoras oficiais aqui do Brasil. Foi um treinamento uhum, riquíssimo, riquíssimo, em 10 semanas, que é justamente um treinamento para formação de grupos. Então, quais são as bases para você formar um grupo legal de transição e que perdure, né? Porque é muito sim. normal que os grupos tenham uma curva aí de muita energia, muita iniciativa inicial, depois, obviamente, algumas coisas vão dar errado, de repente você estava contando com uma parceria que não rolou, e aí a tendência é dar uma baixada na Per- bola, o pessoal fica uhum. meio desanimado, mas aí como é que você mantém esse grupo, como é que você faz o engajamento da tua comunidade, né, nas ações que o grupo está Uhum. propondo, e assim por diante. A Angélica me contou antes dessa versão online do treinamento que surgiu, né, juntamente com o início da pandemia e que acabou sendo uma excelente solução porque abriu a oportunidade de muito mais gente, muito mais local participar e mesmo mais treinadoras participarem do curso, né? Então, quando Exato. sair a próxima versão, próxima edição, provavelmente, né, o pessoal do Brasil inteiro pode se inscrever. Tem ideia de quando vai sair a próxima edição do curso do treinamento? Olha, agora no início do primeiro, acho que no primeiro trimestre já sai mais uma edição desse treinamento de formação de grupos. Com certeza a gente vai ter no mínimo um no primeiro semestre e um no segundo, mas a ideia é ter um pouco mais edições. E a gente também está começando a montar o treinamento que é um aprofundamento para os grupos, né? Depois do grupo Uhum, formado. Existe um outro treinamento um pouco mais específico que entra um pouco mais em detalhes de uma série de ferramentas que são utilizadas para poder aprofundar mais e fazer esse grupo crescer ainda mais. Então, a gente vai ter dois tipos de treinamento agora previstos para 2021. Mas a ideia é que no primeiro trimestre ainda já tenha uma outra edição desse primeiro treinamento da formação de grupos. eu acabei de postar aqui no chat os dois endereços, o do Transition Brasil e do Internacional, para quem quiser conhecer, ver as outras expressões. Então, certamente vai encontrar lá informações e também seguir no Instagram, né, que é @Transition Brasil, correto? Exato. No Facebook também, a gente fez inclusive as inscrições do outro treinamento pelo Facebook, então também tem a nossa página lá, para quem quiser Uhum, acompanhar, as informações uhum. vão. Para quem quer ter um gostinho assim do que é na prática participar e ter o movimento acontecendo de forma vívida assim na sua comunidade, na sua cidade. Me conta como é que é aí. A Angélica mora na Granja Viana, né? E Em São Paulo. E aí o movimento ele já está há bastante tempo, já está, né, bem desenvolvido. Conta pra gente na prática o que é fazer parte, o que acontece, né? Eu acho que algumas pessoas que viram pela primeira vez sabem das hortas comunitárias, mas são diversas ações, né? O que acontece por aí? eu vou contar um pouquinho como a forma como a gente trabalha. Nós nos reunimos. Bom, o movimento é aberto, né? Então qualquer pessoa da comunidade pode participar.
Então, a gente normalmente faz reuniões em locais públicos, que é justamente para facilitar esse acesso, numa padaria, num café, enfim, em qualquer lugar que esteja disponível, Uhum. que é para juntar bastante gente mesmo. Hoje, o nosso grupo gestor está com 11 pessoas, é um grupo bem forte, bastante unido, já há uns 2 anos que a gente está com esse grupo bem formado. O grupo da Granja Viana já está também desde 2009, mas agora, mais recente, ele ampliou um pouco a quantidade de pessoas. Então, a gente se reúne semanalmente e a gente faz nessas reuniões, normalmente no início do ano, a gente faz um planejamento. Todo mundo pode trazer ideias de ações que acham importantes para a região. O movimento é sempre, ele tem essa base local, né? Então, a gente pensa no que a nossa região está precisando, o que a gente gostaria de fazer, ou coisas que a gente Uhum. observou no dia a dia. E faz essa reunião mensal e começa a planejar como agir, né? Então, vou te Uhum. dar um exemplo de 2 ações assim já bem antigas e que funcionam até hoje. Uma delas é a Ecofeira da Granja Viana, que aconteceu por uma demanda também dos produtores locais que não estavam conseguindo desovar os orgânicos e estavam com risco de fechar, né? De fechar o negócio. Então, elas montaram, né? Melhor dizendo, o grupo montou a Ecofeira. E a Ecofeira já tem 10 anos de existência, hoje ela está no parque da prefeitura, a prefeitura disponibilizou um espaço para nós e conta com uma série de artesãos locais, produtores de alimentos, os produtores de orgânico, já virou uma feirinha mesmo muito gostosa Aham. de fazer. Nós temos o mercado de trocas, que acontece uma vez por mês, também onde você leva uma coisa que você não usa mais e pega troca por alguma coisa que você precisa. E uma ação muito interessante, que é mais recente, que inclusive aconteceu na pandemia, que a gente nem achou que fosse conseguir fazer nada na pandemia, foi a Granja Sem Bituca, né? A gente fez uma caminhada na Hora do Planeta no ano passado e percebeu a quantidade de bitucas que estavam espalhadas no chão, né? A gente fez uma caminhada Uhum. de recolher lixo, né? E aí disso começamos a conversar, descobrimos uma empresa que faz reciclagem desse material aqui em Sorocaba, que é pertinho da gente, e conseguimos fazer a parceria desta empresa com o poder público, fizemos o link entre uma coisa e outra, então fomos até o secretário de Meio Ambiente de Cotia, apresentamos um projeto para ele, e durante a pandemia a Prefeitura de Cotia instalou 40 caixas coletoras de bituca em locais públicos, em delegacias, em postos de saúde e tudo mais. Então a gente Que fez, bom. fez essa intermediação, e é um lixo super tóxico, é uma coisa horrorosa, né? Um dos piores lixos que a gente tem no planeta. E a gente conseguiu fazer essa ação em plena pandemia, né? Então foi uma coisa super interessante. E essa é bem recente, Sim, foi a última. e um benefício duradouro para a comunidade, né? Porque as caixas estão lá, as pessoas agora vão aprendendo e Exato, provavelmente vai estar bem resolvido o problema, né? Isso eu exato. acho, isso é uma das coisas que eu acho mais poderosas, assim, de movimentos como o Transition Towns, que é de empoderar as pessoas, né? Das pessoas sentirem que, que a mudança depende da gente e que a gente pode fazer, né? Se reunindo. Porque senão fica sempre aquela ideia, nossa, os políticos são tão ruins, né? Fazem tudo errado e tudo mais, a gente fica esperando que as mudanças partam do poder político, né? Ou de outros instâncias de poder, mas na verdade a gente tem muito poder, né? Se a gente se reúne, se a gente, né, tem essas ferramentas, a gente pode fazer uma transformação muito grande, né? E Com- sentir que a gente é dono de novo da cidade, né? Como transformar uma praça, fazer horta comunitária ou resolver coisas assim, certamente dá um sentimento muito bom de pertencimento, né? E, claro, se a gente Exato. expandir esse pertencimento, se cada um começar na sua localidade, a gente pode expandir esse sentido de pertencimento para o planeta, né? E a ideia de que a gente tem que cuidar dele como um todo, né? Como é que tu sente a transformação das pessoas que começam a se envolver e participar do movimento? A Isabela, que é uma das pessoas do nosso grupo, que é a responsável pelo Hub brasileiro, inclusive, ela fala que a transição é um vírus, que a hora que ele pega em você, Ah, a você gente não precisa consegue largar, falando, né, na pandemia, né? É um vírus que quando ele pega em você, você não consegue largar mais, porque o movimento ele tem muito essa característica do que você acabou de falar, Marcelo, que é assim, é uma rede de apoio muito grande. Então, eles estimulam que o seu grupo, por exemplo, converse com outros grupos para saber o que cada um está fazendo e para trocar figurinha, trocar conhecimento, trocar experiência. Depois disso, você amplia esse contato para os grupos internacionais. Então, existem encontros internacionais com uma certa regularidade.
para você saber também dessas práticas, né? Então, e o envolvimento com o poder público, com a comunidade, sempre trazer gente, incluir gente. Então, ele tem muito isso. E uma coisa muito interessante também que acaba pegando para todo mundo, que todo mundo gosta, é que o caráter do movimento é muito positivo. Então, assim, não é que a gente é contra isso, contra aquilo, não. A gente quer ideias criativas e positivas, a gente celebra os nossos sucessos, celebra os nossos fracassos e sempre tem festa. Então, é sempre uma visão muito positiva e criativa. Então, o que a gente quer? A gente quer andar na Granja Viana e não ficar esbarrando em bituca no chão. Então, o que a gente vai fazer? E a gente começa a ter ideias e vai lá e faz. Então, é bem Uhum. esse o espírito do movimento. É uma coisa muito prática, muito criativa, muito alegre. Então, todo mundo que vem acaba sendo contaminado com essa energia de alegria, uma energia positiva. Eu achei muito, muito boa essa tua comparação com o vírus, é o tipo de vírus que a gente precisa, né? Das Exato. pessoas realmente se contagiarem. A Silvia postou aqui no chat que tem uma vereadora em São Paulo que é do Transitions, né? Então, se realmente as pessoas que participam, conhecem, se envolvem no movimento, começam, né, a tomar também cargos políticos, isso ganha ainda mais força para a transformação, né, política, econômica e social. Sim, é o que você falou. A gente tem que perder um pouquinho desse ranço do poder público, porque nós somos cidadãos, nós temos que ter acesso ao poder público Sim. para fazer boas iniciativas para o bem-estar de todos. É para isso que eles estão Uhum. lá e é para isso que a gente, observando como cidadão o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, a gente vai lá e vai exigir os nossos direitos. Mas isso pode ser feito numa boa, pode ser feito de uma forma, né, interessante e tirar um pouco dessa coisa, né? O envolvimento político é importante. A gente tem uma pessoa no nosso grupo que foi candidata a vereadora, mas não conseguiu se eleger. Mas assim a gente está começando, a gente está vendo o pessoal começar a entrar, né? Pessoas Uhum. na sustentabilidade entrarem e a gente precisa de cada vez mais gente pensando assim para poder realmente fazer acontecer. Mas nós como Sim, cidadãos precisamos fazer a nossa parte também e nos sim. envolvermos na medida do possível, né? Eu vejo que dar visibilidade para essas ações é o principal caminho para que mais pessoas conheçam e se engajem, e assim o movimento se amplie, né? E como a gente conversou antes, eu estava, né, te contando da proposta aqui do canal da Utopia, né, que em abril, né, vai se transformar no app, é exatamente reunir todas essas iniciativas e dar visibilidade para que mais pessoas tenham acesso. A gente vê que trabalhos tão bonitos como esse do Transitional, de repente, ficam limitados por não ter tanta visibilidade que a imprensa acaba dando para outras coisas que não são tão importantes ou para problemas e outras crises que, na verdade, só fazem as pessoas se preocuparem mais ao invés de buscarem soluções, né, práticas e efetivas que já estão acontecendo há tanto tempo quanto o Transitions. E, Exato. e por isso a gente fica tão contente, né, de poder ter a tua participação e poder estar juntando forças, porque realmente nossa maior intenção com a Utopia é criar um canal para que todos esses movimentos possam juntar forças, para que mais gente se inspire, mais gente aprenda, e a gente crie realmente uma massa crítica que vá fazer a transição de uma vez por todas, né, para esse mundo que a gente quer viver. Isso aí. E a gente, assim, só para lembrar você também, você passou o endereço dos sites aí, né, para o pessoal. Agora, no comecinho do ano, a gente reformulou durante a pandemia todo o site do Transition Brasil. Então, esse site que o pessoal vai entrar agora do Ning, ele vai mudar, mas a gente vai avisar nas redes, tudo direitinho. Vai tá vindo um site muito bacana, muito legal, cheio de histórias inspiradoras, de experiências de grupos do Brasil inteiro. Então, vai ser muito interessante também do pessoal depois entrar, né? E assim, tudo que quiserem saber a respeito da transição do movimento, tanto o site que está hoje, o que vai vir do Brasil e os de fora também, o da Granja Viana também, todo o material que está ali é um material aberto, tá, Marcelo? Então, as pessoas não precisam de nada para montar um grupo de transição. Um treinamento, lógico, ele é sempre legal, porque ele te dá mais ferramentas, mais informações, a gente aprofunda um pouco. Sim. Mas o material todo do movimento é aberto, então qualquer um pode entrar lá, baixar o guia essencial para a transição, entender o que está escrito ali, sair montando o grupo, sair fazendo, entendeu? É uma coisa muito, muito livre mesmo.
Ah, foi muito importante ter falado isso, né? Porque às vezes a pessoa vê, né, um projeto tão bem estruturado quanto esse e pensa que vai ter que passar por camadas de burocracia que a gente está acostumado, né? Eu tenho que me inscrever, tenho que preencher um formulário, tem que ser aprovado. E não, né? Aí tá tudo na mão, tá tudo Tudo na mão, de... material open source, tal, entendeu? Para você se inspirar e cheio de histórias de sucesso, de casos de sucesso, que é justamente para as pessoas se inspirarem e cada um montar o seu grupo, porque a ideia é você resolver o seu problema local, e aí vários pequenos, né, juntos, conseguem resolver um problema grandão. Essa é a ideia maior por trás da transição. Maravilha, é nisso que a gente acredita. Agora são aqui em Munique 4h21, 4h22, no Brasil, meio-dia e 22. Eu estou falando com a Angélica, que é uma das representantes aí, grande ativadora no movimento Transitions do Brasil, né, o Transition Brasil, que estava nos contando então, né, qual é o trabalho que eles têm feito, como esse movimento tem crescido e como tem ajudado as pessoas a fazer a transição para cidades muito mais legais de se viver, mais resilientes, com mais soberania, mais alegres. E essa live vai ficar gravada então no GTV aqui do canal. Compartilhem, né? Para quem não conhece, não ouviu falar ainda do Transition, visitem o site. Mesmo esse site que está no ar já tem muito conteúdo. Eu imagino que o site novo vai ser ainda mais legal, né? Baixe os materiais para conhecer, fale com seus vizinhos, agite o seu transition aí, seja no seu condomínio, no seu prédio, no seu bairro. Vamos ir multiplicando aí o vírus da transição. É isso aí, Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Nos falamos. Valeu. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.